Correção da tarefa, página 10 do CA. Prof. Oi. Como que ficou a 25? B, C e D. Tá, obrigada. Na 25, qual a intenção dessa notícia e a que público se destina? Ana Gabriela. Falar sobre os livros infantis velhos e esquecidos de Monteiro Lobato. A quem se destina? Pessoas interessadas em ler livros mais antigos? Qual a intenção dessa notícia? É falar, é apresentar a exposição de livros infantis. Tá? Primeiramente, ele fala, porque olha lá, exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Então, a intenção é divulgar, é informar sobre esta exposição. E a quem o público se destina? A todos que pesquisadores, professores e comunidade em geral que se interessam em conhecer esses livros. Você só precisa complementar ali na parte que fala sobre a exposição, tá, Ana? Qual que é, professora? Minha resposta estava errada. A intenção é informar sobre uma exposição de livros infantis publicados anteriormente a Monteiro Lobato. Exposição de livros infantis. Você retoma lá na notícia, na página 9, que está falando bem no início, o que era infantis Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Aí, a que público se destina? Pesquisadores. Se destina, gente? Pesquisadores, professores e pessoas interessadas? Comunidade em geral, interessadas em conhecer esses livros. Na 27. Por que a mostra se chama Livros Infantis Velhos e Esquecidos? Mariana. Pois eles são antigos e vêm muito antes de Monteiro Lobato. E por que esquecidos? Eu coloquei porque eles são antigos só. Então vejam só. Eu coloquei, pois esses livros foram esquecidos. Prof, posso falar minha resposta? Pode. Pois acabaram surgindo muitos outros livros novos e os outros acabaram ficando esquecidos. E o que aconteceu quando eles foram esquecidos? Aconteceu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ninguém mais usou. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é um livro esquecido? Não, quando surgiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, os outros foram esquecidos. Então, velhos e esquecidos se referem a livros antigos e que ninguém mais usa. A livros antigos e que ninguém mais usa. Professor, não é melhor colocar livros antigos e que ninguém mais lê? Usa, lê, é a mesma coisa. Não, usar eu posso fazê-lo de várias, por exemplo, não só para leitura, mas eu posso usar numa explicação, eu mostrar para vocês, contar a história, mas sem você ler. Então, usar é num todo. Ok, Marco Antônio? Pronto, pode repetir a 27? Eu não estava. Não estava? Então, são livros antigos e que ninguém mais usa. Tá, obrigada. Cadê as câmeras ligadas? Eu tenho aí 6 alunos com as câmeras desligadas. Calma aí. Ai,
Eu tô no meu pai, a internet aqui é muito ruim. Aí a internet cai. Por isso que eu demorei pra entrar. Tá. Vamos lá? Cadê a Júlia Inácio, o Rurik e o Gabriel Marques? Estou esperando vocês três. Júlia Inácio, qual alternativa você assinalou na 28? Eu coloquei a letra C. Só a letra C? Sim. Qual que você assinalou, Letícia? Eu também coloquei a letra C, professora. E você, Isadora? Na 28. Na 28, as alternativas são a letra A e a letra D. Por quê, professora? Sobre o título. Exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. É sujeito, verbo e complemento. Exposição é o sujeito. Exibe é o verbo. E livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato é o complemento. Está na ordem direta? Não, o primeiro elemento é o sujeito. É composta apenas de verbo e sujeito? Não, né, Ana Lisa? Tem o complemento, né? E na D, encontra-se na ordem direta, dando destaque ao termo exposição, que é o sujeito da oração. O sujeito da oração é exposição. Então, letra A e letra D. Desculpa, tá, gente? É que meu filho está aqui ao meu lado. Tá. Pro, é letra É a letra A, letra D ou letra A e letra B? A e D de Davi. Na 29, quais vocês assinalaram? A e C. A e C. Leia o trecho a seguir, retirado da notícia, e reescreva-o, alterando a posição dos elementos da frase, de modo que não haja alteração de sentido. Então, vocês observem aí. Nós temos que ler, né? E reescrever, alterando a posição dos elementos da frase, sem que eu perca o sentido, sem perder o sentido da oração. Com quais livros o menino Monteiro Lobato se divertia muito antes de inventar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília, a Narizinho e toda a turma? Então, vejam só. Eu tenho aí esta ordem. Está na ordem direta ou está na ordem indireta? Indireta. Indireta. E como que eu poderia reescrever esta oração? Sem perder o sentido. Coloquei assim, prof. Muito antes de inventar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília, a Narizinho e toda a turma, com quais livros o menino Monteiro Lobato se divertia? Certíssimo, Rafaela. Porque é uma pergunta, né? Então, veja só. Muito antes de inventar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília, a Narizinho e toda a turma, com quais livros o menino Monteiro Lobato se divertia? Tá? Então, essa é a ordem dessa pergunta, ok?
Na 31, nós teríamos que reescrever as ordens, né? De modo a destacar o título da mostra e o local da exposição, sem perder o sentido, certo? Então, primeiro tem que ser o título e o local da exposição, certo? Na 1, um pouco dessa produção está na exposição Livros Infantis Velhos e Esquecidos. Como que ficou a sua, Gabriel Marques? Oi? Pode falar de novo? Como ficou a sua primeira oração do exercício 31? Eu não tô ouvindo nada, seu áudio tá travando pra mim. Demais. Os demais também está travando? Pra mim também, tá Não, Pô, não tá. é, Pra mim Tava não no tá começo, nada. agora parou. não tô gravando, não. Então, vamos seguir o exercício. Se travou, vamos prestar atenção na hora que voltar, tá bem? Analisa, como que ficou a sua primeira do exercício 31? Eu coloquei exposições exibe um pouco dessa produção de livros infantis velhos e esquecidos. Como que é o nome da exposição? Livros velhos e esquecidos? O nome da exposição é Livros Infantis Velhos e Esquecidos. Então, na exposição Livros Infantis Velhos e Esquecidos tem que ficar juntinho, porque esse daí que é o meu sujeito. Professora, a senhora pode repetir? O meu tinha caído. Então, como que ficará a reescrita da número 1? Exposição de livros infantis, velhos e esquecidos, exibe um pouco dessa produção. Olha lá. Na exposição Livros Infantis Velhos e Esquecidos, está um pouco dessa produção. Eu coloquei alguma palavrinha? Não, eu só organizei na forma direta. Tá? Então, na exposição Livros Infantis Velhos e Esquecidos, o sujeito, o verbo está e o complemento, um pouco dessa produção. Ok? Isabela, como que ficou o seu número 2 do exercício 31? Em São Paulo, na cidade universitária. Olha o que o enunciado pediu, gente. Primeiro, o título da mostra, o título do que está sendo realizado. E depois o local. Eu errei. Nós temos que fazer de acordo com o que está no título. Qual é o título do que está falando ali? Qual é o título da mostra? A mostra está em cartaz Biblioteca Brasiliana. Qual é a mostra que está em cartaz? Na Brasiliana, Gita e José Mindlin. Brasiliana, Gita e José Mindlin. Então, prestem bem atenção. Nesta 2, eu tenho o nome da amostra? Não tenho. Eu só tenho onde ela está. Então, como que ficará essa 2? Na Biblioteca Brasiliana, Gita e José Mindlin, na cidade universitária, em São Paulo, está em cartaz a mostra. Entendi. Então, vejam só. Eu errei. Lá na primeira, eu tinha o título da mostra. E depois, né, na segunda, eu tinha o local. Certo? Então, na Biblioteca Brasiliana, Gita e José Mindlin,
vírgula, na cidade universitária, vírgula, em São Paulo, vírgula, está em cartaz a mostra. Professor, não tô conseguindo ouvir. Não. Eu também não, tem som atrás. Onde que tem crianças falando? É na sua, Diogo? É. Então, vamos lá. Na Biblioteca Brasiliana, Guitá e José Mindlin. Vírgula. Na cidade universitária, vírgula, em São Paulo, vírgula, está em cartaz a mostra. No trecho a seguir, retirado da notícia, os termos destacados no início da frase dão um sentido diferente a ela. O que eles enfatizam? Entre os títulos exibidos estão Juca e Chico, João Felpudo, Robson Crusoe e Viagens de Gulliver. Essas palavras ali, entre os títulos exibidos, está dando um sentido diferente. O que eles estão enfatizando? Os títulos? Vejam só. Serão só esses títulos aqui que estarão na exposição? Juca e Chico, João Felpudo. Serão só esses títulos? Não. Não. Então, o que ele quis dizer quando ele disse entre os títulos exibidos estão? Que esses são os títulos principais? São alguns dos títulos, né? Que no que está falando ali na notícia, não serão falados sobre todos os títulos, e sim alguns. Porque, ó, entre os títulos exibidos estão, né? Então, ele citou ali apenas 4 dos que estão em exposição, mas na exposição constavam outros títulos também. Tá bem? Então, que na notícia não serão tratados, listados todos os títulos que estão na mostra. Você pode repetir, por favor? Na notícia não serão listados todos os títulos que estão na mostra. Ok? Júlia Barreto, como ficou o seu 33? Ficou VF. Perfeito. VF, VF. Igual o meu, professor. Muito bem. Reescreva as orações a seguir, intercalando a informação que ocorre na Biblioteca Brasileira Guitá e José Mindlin, entre o sujeito e verbo. Então, nós temos que intercalar esse termo que aí está entre aspas, tá bem? Nos fragmentos A e B. Então, neste caso,
nós acrescentaremos este termo intercalado, porque ele pediu. Como que ficou a sua letra A, Lucas Kuroki? Professora, eu não fiz essa. Não fez? Eu fiz. A Valentina fez? Também não. Não, quem fez? Eu fiz. Quem fez, dá um joinha aí para mim, por favor. Eu. Eu fiz. 4 alunos, 5 alunos fizeram. Então, vejam fiz, só, professora. gente, nós temos que ler com bastante atenção o que está pedindo. Escreva as orações a seguir, intercalando a informação. Ele deu qual era a informação que nós deveríamos colocar entre o sujeito e o verbo. Certo? Como que ficou a sua letra A, Mariana? A mostra que ocorre na Biblioteca Brasiliana, Gita e José Mindlin, fica em cartaz até 30 de outubro. Ótimo. Não se esqueça que esse elemento que nós colocamos aí, o termo intercalado, ele tem que estar entre vírgulas. Ok? Rafaela Rodrigues. A letra B. Exposição que ocorre na Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Excelente, certinho. Exposição, vírgula, que ocorre na Biblioteca Brasileira Gita e José Mindlin, vírgula, exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Ok? Professora, qual que é a A? Me perdi aqui. Estava errado. Tive que apagar tudo. Amostra, vírgula. Aí você coloca lá o termo intercalado, vírgula, fica em cartaz até 30 de outubro. Tá. Coitado. Pronto, gente? Todos terminaram? Pode falar, B, professor. A B você vai colocar exposição, vírgula, o termo intercalado que está lá no enunciado, vírgula, exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Ok? Obrigada. Por nada. Então, agora nós passaremos para a página 12, coesão referencial, do CA, ok? Peraí, professora, eu tô fazendo a B. Sim, um minutinho para vocês terminarem. Não, um minutinho dá. Prof, eu vou entrar pelo tablet por causa do celular tá acabando bateria, tá? Tá bem. Ok? Professora, desativa meu som, é que eu tô copiando aqui. Tá tendo barulho aqui. Você não consegue desativar? Não, peraí. Ok? Guilherme, você terminou? Uhum. Ok. Cadê os alunos? Tem alguns sem a imagem. Terminei. Inácio, cadê você? Luiz Henrique, Leonardo Taroco, Gabriel Marques. Então, vamos lá. Agora, lá na página
12 do nosso CA, nós teremos coesão referencial. Então, observem bem quando eu digo aí coesão referencial. A coesão referencial é quando eu utilizo os pronomes corretamente para eu conseguir falar sobre algum termo que já foi mencionado, tá bem? Então, vejam lá. Pronomes podem substituir, acompanhar ou referir-se a um nome. Então, o primeiro pronome, vocês terão que relembrar, porque isso aqui nós já trabalhamos os pronomes, certo? Nós agora relembraremos as classificações e quais são os pronomes de cada elemento. Então, eu tenho os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, nós temos lá os pronomes pessoais do caso reto, que são eu, tu, aqui está como você, mas na verdade nós sabemos que os pronomes são quais? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, tá bem? Esses daqui está aqui para nós sabermos que eles podem, né? Mas na ortografia, na forma culta da oração, de acordo com a gramática, o você e o vocês ainda não fazem parte dos pronomes, tá bem? Dos pronomes pessoais do caso reto. Nós lembramos lá que o você, quando nós estudamos, ele faz parte de qual classificação dos pronomes? De tratamento, não é? Ou não? Sim. Sim. Então, de acordo com a gramática, esses aqui ainda não estão como pronome do caso reto. Está aqui porque nós utilizamos muito esse pronome. Hoje ele se tornou habitual, tá bem? Depois eu tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles correspondem às pessoas do caso reto. Que nós temos o me, o te, o os, o a, o as, o lhe, o lhes, o se, nos, vos, vos. Olha que a diferença de vos para vós, tá? Mim, te, ti, comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. Então, quando nós utilizamos esses itens, nós estamos nos referindo aos pronomes pessoais do caso reto e os do caso oblíquo. Por exemplo, eu quero falar assim, venham comigo. Então, é um pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Comigo, ele é do caso oblíquo, não está incorreto, porque eu posso utilizá-los também. Ah, venha, nós iremos consigo ao shopping. Tá? Professora. Não é habitual alguns desses elementos oblíquos, mas eles fazem parte desta classificação. Fale, Diogo. Você falou que você e vocês não se encaixam no pronome do caso reto, pela gramática. Certo. Ela se encaixa em qual? No oblíquo? Não. O você, lembra que lá quando vocês começaram a usar os pronomes, nós recebíamos a classificação de pronome de tratamento, junto do senhor, senhora. Ah, tá. Tá? Prof. Oi. Prof. Oi. Mas então, tipo, se você estiver perguntando assim, supondo, tipo, coloque os pronomes do caso reto e eu colocar o você e vocês, vai estar errado? A apostila está como? Se tem. Então, vai conforme está na apostila. Se não colocar, fará certo do mesmo jeito. Tá? Porque nós, quando vamos conjugar o verbo, nós não colocamos eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas? Sim.
né? Lá no inglês, que é mais habitual nós usarmos o você, não é? Na conjugação verbal. Na língua portuguesa, são essas pessoas do singular ou do plural que nós usamos. Tá bem? Esclareceu? Sim, obrigada. Agora, os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, alguns deles possuem o singular e o plural, tá? E o masculino e o feminino. Então, eu tenho pronomes indefinidos que são variáveis, que são aqueles que eu posso flexionar, tanto o gênero como o número, e temos os invariáveis, que eu não consigo colocar no plural e flexionar em feminino ou masculino. Por exemplo, nenhum, eu tenho o plural, nenhuns, e tenho o feminino, nenhuma e nenhumas, tá bem? Quando eu falo nada, você não fez nada, né? O nada, neste caso desse exemplo que eu dei, ele não está como pronome. Aí, vamos supor, alguém bateu a porta. Alguém é um pronome. Eu estou falando que alguém bateu a porta, não disse? Mas eu sei quem é. Eu posso colocar alguém. Quando eu digo alguém, eu não sei ainda se é masculino ou feminino. E eu não sei se é singular ou plural. Então, essa é a diferença dos variáveis para os invariáveis, tá bem? Então, vejam só. Aqui, como a professora disse, né? Nós temos estes daqui, que são os variáveis que eu consigo utilizar, flexionar gênero e número, tá bem? E tenho estes outros elementos aqui que eu não consigo, eu chamo eles de invariáveis, porque eu não flexiono nem número e nem gênero. Entendido? Ok? Depois eu tenho os pronomes demonstrativos. Os demonstrativos eu utilizo para me referir às coisas. Este, esse, aquele, esta, essa, aquelas, isto, isso e aquilo. Vocês observam também que eu tenho os variáveis e os invariáveis. Vamos supor que eu pergunte, Murilo, quais são os pronomes demonstrativos variáveis? Quais que você me falaria? Professora, variáveis. Isso. Pô, pode variar algum, nenhum, poucos. Porque depende muito, tipo, do feminino ou do masculino. Não, então presta atenção. Variáveis são aqueles que eu consigo flexionar gênero e número. E o invariável é que eu utilizo o mesmo para singular, plural e feminino e masculino. Então tem que prestar atenção. Façam aí uma observação, tá? Quando eu digo ali, pronomes demonstrativos, lembra que a professora disse que são aqueles que eu consigo colocar no feminino, no masculino, eu tenho os variáveis, olha aqui. São esses da primeira linha, são os variáveis. E os invariáveis são estes, isto, isso e aquilo, certo? Agora, nós temos que se atentar a essa situação. O este ou estes, esta ou estas, ó, este, estes, esta ou estas e o isto, eu utilizo para eu me referir às coisas que estão próximas a mim, tá? Então, podem escrever aí que este, estes, esta, estas e isto eu utilizo para
Coisas, objetos que estão próximos de quem fala. Próximos de quem fala. Tá bem? É o estes. Aqui, ó. Esses que a professora fez um xizinho de vermelho. Tá. Tá? Os que estão com um xizinho de vermelho. Próximos de quem fala. Professora, Oi. então é estes, esses, estas e isto? O singular e o plural, tá? Este, estes, esta, estas, isto, para elementos próximos de quem fala. Tá? Por exemplo, esta caneta é minha. Está bem próximo da pessoa que está falando, não está? Ok? Ok? Agora, os outros elementos, os próximos pronomes. Vejam só, agora a professora colocará em cor de rosa. Esse, esses, essa, essas e isso. Próximo da pessoa com quem se fala. Próximo da pessoa com quem se fala. Por exemplo, eu e a Ana Gabriela estamos conversando, certo? Aí eu falarei assim, Gabriela, esse casaco, olha só, esse casaco é seu, tá? Então, porque está próximo dela, tá bem? Nós duas estamos conversando, poderia ser um lápis e eu perguntaria, Ana Gabriela, esse lápis é seu? Porque eu e ela estamos próximas e nós duas estamos conversando. Bem? Entenderam a diferença? Próximo de? Próximo da pessoa com quem se fala.